Livro de Atos, capítulo 27, verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Pai querido, agradecemos a Ti por todo esse momento, por cantarmos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco nesta hora, ó Deus. Assim, nos dando sabedoria, nos dando, ó Pai, condições de estarmos atentos ao que o Senhor Deus tem de especial para falar com cada um de nós individualmente, ó Pai. É isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando hoje o chamado mês do lar. Vamos falar um pouquinho sobre família. Como eu disse hoje cedo, principalmente nós vamos estar orando e elevando os nossos pensamentos e nos estudos mesmos que eles não se referirem à família diretamente, nós podemos assim pensar e aplicá-los na nossa família. Porque a família vai bem quando nós exercitamos a palavra de Deus no nosso lar. Quando nós aplicamos a mensagem que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, na nossa casa, na nossa vida e assim na nossa casa. A mensagem de hoje, ela tem um momento especial aqui, uma história de Paulo diante de um perigo que ele viajava. Esse verso que nós lemos, ele diz que os marinheiros lançavam essas âncoras, 4 âncoras, e oravam, as pessoas oravam, alguns oraram. É uma situação de perigo, uma situação de naufrágio. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta ideia de ter na caminhada tempestades, como nós devemos, assim, viver, né? Como nós devemos reagir às dificuldades da caminhada. Aqui nós vimos que, diante do perigo, lançaram âncoras, mas também oraram. Não só lançaram âncoras, nem só oraram, fizeram as duas coisas. E nós percebemos que, na caminhada, nós precisamos, sim, orar, e a oração nos vai dar capacidade de interpretar o lugar certo, a âncora certa que nós devemos lançar. Paulo está viajando para Roma, esse é o objetivo. Ele está indo aqui, foi enviado à Itália e vai chegar assim a Roma. Nós sabemos que havia esse chamado. Deus o havia chamado para pregar em Roma. Em Atos 19, no final do verso 21, lá diz: depois de haver estado ali, em Jerusalém, né, que ele estava, importa-me ver também Roma. Uma coisa tão importante que nós vemos aqui é a consciência de propósito. Consciência de propósito é fundamental para a nossa vida. Acredito que um grande problema que nós enfrentamos é exatamente não saber que direção caminhar. Porque quando nós sabemos a direção que nós devemos seguir, nós sabemos que mesmo se as tempestades aparecerem no caminho, nós sabemos que se aquele é o propósito da nossa vida, nós vamos continuar. E nós não vamos ser derrotados, porque é o propósito de Deus. Ele nos chamou e Ele vai nos direcionar até o fim. Paulo tinha essa ideia na sua cabeça. Paulo tinha essa certeza na sua cabeça. E porque ele vivia com o propósito, ele prosseguia. É curioso que um pouco mais à frente, nós percebemos que Paulo enfrentou grandes dificuldades. Em Atos 23, a partir do verso
10, 11, 12, a gente vê um pouquinho disso. Aqui primeiro aparece Paulo perante o Sinédrio, e houve tantas confusões, tantos problemas ali, que o verso 10 relata: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Imagina uma pessoa que tem um propósito, está preso, e aqui, diante de uma situação de discussão, aqui diz que tomou vulto a celeuma, né? Aquela discussão que vai crescendo. Você imagine que as pessoas estavam com tanto ódio, que queriam matá-lo, queriam fazer o pior para com ele. E aí a gente percebe que ele foi para um lugar, dormir, descansar, e Deus foi tão fiel assim, foi tão bondoso com Paulo, que aparece no verso 11, uma palavra assim, digamos, diferente. Deus conversa com Paulo, e o que ele diz para Paulo? Coragem. Olha o verso 11, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Acredito que talvez Deus estava ali falando com ele, pelo que iria acontecer também no próximo dia. Na sequência aqui, o texto diz que, quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. E Deus o livrou. Que o nosso tempo é limitado, mas conta que um jovem, filho da sua irmã, foi lá e conversou, e ele foi liberto. Irmãos, nós sabemos que a vida, segundo o propósito de Deus, é melhor, mas essa vida não nos impede de passar por problemas. Paulo sabia do quê? Ele ia até Roma. Paulo provavelmente sabia que ia enfrentar dificuldades, mas Paulo não podia imaginar que dificuldades seriam essas. É como a nossa vida. Às vezes, quando a gente está seguindo o propósito de Deus, mais dificuldades ainda nós vamos enfrentar. E nós não sabemos quais são estas, mas sabemos que Deus será fiel em nos levar e nos ajudar no caminho. Mas vamos chegar ao nosso texto de hoje. O naufrágio. Atos 27 fala sobre um naufrágio. A riqueza de detalhes aqui, de certa forma, nos impressiona, tanto que nós também não temos tempo para ver tantos detalhes. A gente precisa estudar mais em casa, né, irmãos? Porque às vezes a gente não sabe algumas coisas que estão aqui, não vão fugir da Bíblia, e nós, como crentes, nós precisamos conhecer, e assim é o privilégio conhecer essas coisas. O naufrágio. Paulo está seguindo para Roma, uma viagem de barco. É um missionário turista que vai tirando fotos e postando no Instagram? Não, ele é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro. E foi um barco muito seguro? Não, um barco que nem poderia ir mar aberto, ele ia costeando. Mesmo assim enfrentou perigos, e o final da história é que o barco foi destruído. Mas Paulo segue fiel. Os versos aqui 10 e 11 e 12. Depois de uma primeira parte da viagem, que já tinham enfrentado dificuldades com os ventos, haveria uma segunda parte da viagem. E o que Paulo fala? Atos 27, 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano
e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Primeiro ele fala, olha, vai acontecer isso. Depois ele dá um conselho. Ou seja, fique. Não vamos. Na sequência diz, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Bom, Paulo até o momento é um prisioneiro. Você vai ouvir quem? O prisioneiro ou o capitão do navio, o mestre e as pessoas que estavam lá? Paulo disse, vamos ficar, vamos invernar. Partir era arriscado. Segundo Paulo, muito arriscado. Acredito que Paulo tinha duas coisas a seu favor. Primeiro, era um viajante, né? Já conhecia mais ou menos o que acontecia. Segundo, como a palavra dele é tão precisa, percebe-se que como se Deus tivesse falado para ele. Porque ele diz, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Então são muitos detalhes aqui. O piloto e o mestre do navio disseram, não vamos partir, não vamos ficar. Repare que essa ideia de ficar realmente era uma ideia que seria prejudicial em vários aspectos. Não era o lugar ideal ficar nesse porto, não era assim o melhor para eles tinham compromisso de entregar lá o material, a mercadoria que eles estavam carregando. E aí o conselho é, vamos continuar, vamos devagarinho aqui nesse cantinho aqui, 60 quilômetros só, 60 e poucos quilômetros, vamos seguir. O que acontece? Esse invernar aqui não era ficar um dia ou dois, acontece que se eles não partissem logo, eles iam ficar meses ali, até acalmar novamente as tempestades. Eram muitos meses de tempestades. Paulo parece que estava errado. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquele caso do avião lá da Chapecoense. Quando o piloto, quando o dono da empresa resolve, vamos, combustível vai dar para chegar. A gente tem compromisso, a gente tem horário, a gente tem uma forma de economizar, né? Porque se parar, pôr combustível e tudo mais. Que loucura, não? Acho que dá. Mas se você estiver viajando de carro, já é loucura. Agora, você viajando de avião, falar, não, acho que dá o combustível, dá para chegar lá rapidinho assim, né? Não pode demorar muito, não pode dar uma... Mas não deu, porque tinha outros aviões, teve aquele problema todo do avião cair, ficar sem combustível. Devemos tomar cuidado ao tomar decisões. Decisões talvez no conselho de pessoas que são ímpias. Decisões talvez pensando no que vai ser melhor para mim, não qual é o meu propósito, não é qual é a vontade de Deus. Decisões arriscadas e irresponsáveis. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Existem muitos caminhos perigosos que parecem fáceis, que parecem melhores, mas nós devemos tomar cuidado. O curioso é que a sequência do texto aqui diz que eles então partiram. Versículo 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Parece que o Paulo estava falando que a tempestade ia ser muito grande e começou um dia brando, suave. Eles devem ter olhado para Paulo e falar, Paulo, que medo é esse? E você ainda que é o orador, aí, o cristão, não está tendo coragem de fazer a viagem. Fizeram então o errado, saíram dali. Mas o que acontece então? A tempestade avança e aí começa o desespero. Primeiro atiram a carga de cereais no mar, eles não queriam tomar prejuízo, já tomaram prejuízo. Lançaram fora a armação do navio,
Diz que a tempestade impedia deles enxergarem o sol e as estrelas, ou seja, eles não conseguiam mais saber onde estavam, e parecia o fim. E aí nós vemos no versículo 21, Paulo vai falar novamente. Ele diz: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Muita informação, né, irmãos? Muita informação e muitas coisas que Deus fala aqui para nós, como deve ter falado para aquelas pessoas ali. Paulo antes era o prisioneiro, que não era ouvido. Agora parece que ele é o capitão do navio, porque ele será ouvido dessa vez. As pessoas estavam aterrorizadas, amedrontadas, sem esperança alguma. E Paulo começa dizendo: era preciso terem me atendido. Lembra que eu falei da outra vez? A gente pode pensar que Paulo estava dizendo: eu não falei, né? Sabe, dizendo daquela forma, né? Vocês tinham que ter me ouvido, bem feito. Não, Paulo não está falando isso. Paulo, ele está lembrando de que ele tinha razão da outra vez. É uma forma de dar àqueles homens segurança no que ele vai falar daqui a pouco. Ele vai falar: olha, fique tranquilos que ninguém vai morrer. Então, lembra que eu falei que ia ter problema? Olha o problema aqui. Mas não vai ser o problema como eu falei, que ele falou que havia mortes. Agora Deus havia poupado a mortes. Então nós percebemos que Paulo vai dar o seu testemunho aqui. Tem de bom ânimo, nenhuma vida se perderá. O curioso é que ele dá um testemunho muito forte, porque diz: é por minha causa, é porque eu preciso pregar, é porque eu preciso estar lá em Roma, que nós não vamos morrer. E vocês não vão morrer também. Deus assim abençoou. Mas vamos dar numa ilha, mas o navio vai se perder. E aí a gente percebe, né, mais uma vez, a semelhança que isso tem com a vida, com a nossa carreira. A gente tem dificuldades, tem tempestades na vida. E é sempre a palavra de Deus vocês não vão se perder, vocês estão salvos. Mas isso significa que agora vai melhorar? Não. Às vezes é a hora que está começando a maior tempestade. Aqui o texto diz que o céu não se abriu, mas pelo contrário, algo ficou mais intenso. Eles lançaram as âncoras, eles oraram e realmente as coisas ficaram difíceis. Nem todos ouviram Paulo. Diz aqui que alguns marinheiros tentaram fugir com botes. Eles deram uma desculpa: nós vamos aqui ver como que está a âncora, e queriam descer nos botes e fugir. Mas Paulo disse: olha, se alguém sair daqui, não vai dar certo, tem que ficar todos. E aí o capitão lá cortou as cordas lá no navio, deixando ela embora. Outro caso que aconteceu aqui: os soldados estavam preocupados com os prisioneiros, queriam matá-los, e Paulo era um dos prisioneiros. Então o centurião, no objetivo de salvar Paulo, impediu que esses prisioneiros fossem mortos. O que acontece é que, além de serem prisioneiros, muitos deles estavam sendo levados, eram condenados à morte já. Então vamos já resolver isso aqui. Mas Paulo diz: não, aqui ninguém pode morrer. Então ele foi também salvo desta forma.
Nós vemos que esses homens, assim, conseguiram depois, se salvar, foram nadando até esta ilha. Não chegaram ao destino que eles queriam, mas chegaram até uma ilha. Irmãos, para a gente chegando assim a um momento de aplicação e conclusão, o que a gente vê nesse texto? Primeiro, que as tempestades sobrevêm muitas vezes quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Neste caso aqui não foi Paulo, foram aquelas pessoas que desobedeceram à vontade de Deus, que foi informada por Paulo. O conselho bom foi rejeitado. Quantos conselhos bons nós rejeitamos? Quantas vezes nós deixamos de ouvir? Quantas coisas nós deixamos de ouvir, tanto em relação à palavra de Deus nos mandando, nos ensinando que nós podemos descansar nele, como dizendo que isso é errado, não faça. São conselhos. Agora pensemos, irmãos, se a vida tem tempestades naturais, muito mais se no lugar de nós ficarmos no porto seguro, a gente resolver entrar no mar, entrar aí ao encontro da tempestade. Nós temos que viver essa vida de obediência e cuidado. Uma outra questão aqui é que as tempestades revelam o nosso caráter, ou a tempestade serve para revelar o caráter das pessoas. Aqui nós encontramos pessoas que primeiro negaram a palavra, mas na tempestade as coisas mudaram. Mas os marinheiros ainda permaneceram endurecidos, ou seja, eles não queriam seguir o conselho de Paulo, queriam arrumar uma outra alternativa para se salvar. Eu posso dizer que não só a tempestade, mas até os bons tempos. Em todo tempo nós somos provados. E nós revelamos quem nós realmente somos. Alguns, no momento de mais dificuldade, revelam falta de fé e se afastam de Deus. Outros, no momento de bonanças, é que se afastam de Deus. Em todo tempo, nós devemos seguir a Deus. Enquanto os marinheiros se mostraram egoístas, Paulo é o grande exemplo nosso, Ele creu em Deus, ele obedeceu à vontade de Deus. E é bonita que a mensagem de Paulo, depois que ele fala que nenhuma pessoa ia morrer, que eles não deviam temer, ele fala, eu confio, versículo 25, eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Diante das dificuldades, podemos demonstrar falta de confiança, ou podemos nos firmar na confiança. Também, irmãos, as tempestades nos dão oportunidades para servirmos aos outros, para dar testemunho de Cristo aos outros. As tempestades podem estar na nossa vida, e nós podemos estar junto com outros que passam pela mesma dificuldade. Podemos ser exemplo na vida dos outros. Ou vendo pessoas passar por dificuldades, nós podemos consolar essas pessoas, ajudar, ensiná-las no caminho que elas devem seguir. Essa é a questão. Voltando ao nosso versículo, Atos 27, 29. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam. Diante das tempestades, devemos lançar âncoras e orar. Orar primeiro, para saber qual âncora lançar. Tem uma mensagem de Lloyd John Ogive. Ele diz: Paulo possuía mais do que âncoras físicas. Em oração ele lançou as verdadeiras âncoras da vida. E aí ele faz uma mensagem pequenininha falando das 4 âncoras que Paulo... Confiança, ele confiou em Deus, porque Deus estava com ele no ministério. Esperança, ele tinha essa esperança que poderia passar pelas dificuldades. Propósito, ele sabia que o propósito de Deus ainda não havia se cumprido na vida dele. E é curioso essa ideia de propósito que nós falamos no início, irmãos,
Propósito nos liberta de temores, nos dá coragem. Propósito nos dá alegria. Propósito nos faz levantar. É muito importante isso. Quando nós temos propósito na nossa vida, nós temos força. Eu acredito que o grande problema que nós vivemos, muitas vezes, é não ter propósito. E aí a tempestade vem, aí você sabe nem para onde que vai. 4, eu falei? Então é a âncora da confiança, da esperança, do propósito, da comunhão. Todos se salvaram. Propósito da comunhão. É uma âncora que nós temos que levantar sempre, para abençoar outros, para ser abençoados junto com os outros, para ajudarmos uns aos outros. E termino, irmãos, com a pergunta: como nós reagimos diante das tempestades? Nós lançamos âncoras corretamente? Quais são as âncoras que nós temos lançado nas nossas vidas? Nós oramos para que logo venha romper o dia. Olha, esse versículo ele diz algo interessante que passa desapercebido por nós. E oravam para que rompesse o dia. De noite é mais difícil, e não só de noite, mas que pudesse se abrir aquela tempestade para que eles pudessem pelo menos saber onde estavam. Entender para qual caminho deveriam seguir. E aí dá uma figura muito boa, né? Oramos para que venha romper o dia. Podemos orar para que essas tempestades passem. Podemos orar para que venha aquele dia em que o céu vai se abrir, o Senhor Jesus vai descer para nos levar, para que as tempestades realmente venham a cessar e a gente possa encontrar esse porto seguro na presença de Deus. Mas durante os nossos dias, oramos para que Deus nos mostre para nós o caminho, que Deus ilumine a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, nós possamos dia a dia vencer, conhecendo que o Senhor Deus está conosco, que o Senhor Deus nos abençoa. Reconhecer que mesmo nas tempestades que nós passamos, na nossa família, na nossa casa, nós temos que permanecer firmes, sabendo que nós podemos vencer. Que o propósito de Deus com a nossa família, ele começou e vai se cumprir até o fim. Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, Deus. Ó Pai amado, durante os dias nós enfrentamos dificuldades, mas que nós possamos vencer, ó Deus, na Tua presença. Que nós possamos ter uma vida de oração, ó Pai, para que possamos, assim, ó Deus, ver a Tua mão agindo dia a dia, tendo direção para os caminhos, ó Deus. Também nos ensine a lançar as âncoras, ó Deus, a fazer o que é necessário, a agir no momento certo, ó Deus, tomar decisões acertadas, confiadas no Senhor e não apenas no nosso jeito de pensar, de agir, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento e que o Senhor nos abençoe agora que vamos participar também da ceia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.